Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na rua. Esse é o livro de Atos. Nós vamos encontrar nesse relato, meus amados irmãos, Paulo e Barnabé em Antioquia da Psídia, e eles passaram algum tempo ali. Só relembrando o relato histórico, eles chegaram no final de 50 para início de 51, quando eles chegaram. E aí eles foram em seguida a Jerusalém para fazer aquele relato. E eles passaram um tempo depois que vieram de Jerusalém. Antioquia da Psídia. No capítulo 15, versículo 36 de Atos, começa o relato da vida desses dois homens que são apóstolos para os gentios, aqueles escolhidos por Deus para levar a palavra, Barnabé e Paulo. Agora a viagem já é de Paulo, meus amados irmãos, e ele diz assim o relato: algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades onde nós já anunciamos a palavra do Senhor. Vamos ver se eles estão bem. Barnabé queria levar João Marcos e Paulo não queria, porque João Marcos tinha abandonado eles antes do fim da primeira viagem missionária, mas os havia deixado eles na província da Panfilha. Por isso, Barnabé e Paulo tiveram uma discussão tão forte que se separaram. Barnabé levou João Marcos e embarcou para a ilha de Chipre, enquanto que Paulo escolheu Silas e seguiu viagem, depois que os irmãos os entregaram aos cuidados do Senhor Jesus e do Espírito Santo. E Paulo foi para a província da Síria, da Panfilha, dando força às igrejas. Meus amados irmãos, neste relato, ele, no finalzinho do capítulo 15, agora nós vamos verificar uma situação bastante interessante, meus amados irmãos. Aqui na nossa região, nós temos irmãos, pastores, com diáconos, presbíteros, que andaram muito tempo juntos e que, a partir do momento em que se separaram, eles fundaram igrejas. Não tem esse relato aqui em Paulo e Barnabé. Eles tiveram essa discussão, mas eles não estão separados. Eles estão apartados pela distância, mas eles não tiveram condições de andar juntos por algumas situações que aconteceram. Mas não houve o fundar igrejas separado, porque cada um deles tinha um ministério diferente, tem um ministério diferente. Mas eles não foram fundar igrejas. Eles foram, sim, fortalecer aquelas igrejas que já foram fundadas. Meu amado irmão e minha amada irmã, a pergunta que não quer calar, a pergunta de Deus para você: quando você sai de uma igreja, você sai com a bênção de Deus ou você sai fechando portas? Sim, porque a porta de Satanás existe. Jesus Cristo é a porta, mas existe a porta de Satanás, que é a porta pela qual a pessoa sai esbravejando e falando mal dos seus líderes do ministério em que ele estava, ou que ela estava. E você vende um peixe tão podre, mas tão podre, que ninguém quer estar perto de você. E você pergunta se é porque você saiu daquela igreja e você está amaldiçoado? Não, não é, meu amado irmão. É porque você está inebriado pela sua própria palavra. Aquele cheiro de morte que exala quando se sai de uma igreja falando mal dela, quando se levanta o calcanhar contra a congregação que nós estamos, que nós somos membros, que nós estamos vivendo uma vida diferente, uma vida em Cristo. É preciso, meus amados irmãos, que nós tenhamos em mente isso, que Jesus Cristo é quem indica o caminho para nós. Nós não temos, às vezes, noção de quem Jesus Cristo é, daquilo que ele pode
fazer através da gente. Porque se nós sairmos na bênção, meus amados irmãos, nós temos certeza que seremos abençoados onde nós formos, porque a bênção de Jesus Cristo, ela enriquece e com ela não vem dor. Paulo e Barnabé, meus amados irmãos, têm sido alvos de muitas pregações maliciosas que os homens criam, dizendo que esses homens brigaram, que foi uma coisa, realmente a separação desses homens não foi muito saudável, mas para o evangelho foi, porque eles separaram, mas o ministério não foi separado, eles continuaram pregando a palavra e fortalecendo aquelas igrejas que eles tinham fundado, haja visto o fato deles terem esse ministério juntos. Meu amado irmão, minha amada irmã, Deus vai colocar na sua vida uma ajudadora que lhe seja idônea. Minha amada irmã, Deus vai colocar em sua vida um ajudador que lhe seja idôneo, que ele esteja para ministrar. Nós declaramos essa palavra para que haja um entendimento, para que haja uma supervisão do Espírito Santo em sua vida, para que você seja contado como aquele que faz aquilo que a palavra de Deus diz. É preciso que a gente tenha em mente isso, meus amados irmãos. Nós temos algumas situações que nós precisamos entender e compreender através dessa palavra de quem escreveu essa carta foi Lucas, mas a vivência é de Paulo. E nós temos essa vivência exatamente a partir desse momento, a partir desse posicionamento em Jesus Cristo, a partir dessa oportunidade que Jesus Cristo nos dá. E a pergunta que não quer calar, meus amados irmãos, ela continua. Lembre-se de onde você está, lembre-se de onde você veio, memorize onde você está, para que você possa mudar o seu futuro, para que você possa entender e compreender aquilo que Deus está fazendo através da sua vida, através do seu ministério, daquele ministério que Deus levantou você, daquele ministério que Deus tem trazido para você como oportunidade de pregar a palavra, de levar a palavra a toda criatura. Eu já agradeço agora pela vida das pessoas que estão nos 5 continentes do planeta Terra e que nós agradecemos pela palavra que eles estão levando de Jesus na rua. Meus amados irmãos, você é Jesus na rua. Você tem um entendimento a partir daquilo que Deus tem trazido para você, a partir daquilo que Deus tem deixado para você se posicionar em Cristo Jesus, para você chegar aonde é necessário chegar, para você caminhar a 2ª milha com aqueles que precisam ser caminhada essa milha, para você tomar uma posição no reino de Deus, trazendo à existência, pela palavra da fé, aquilo que Deus quer que você faça através do Espírito Santo, por Jesus Cristo que está morando dentro de você. Meus amados irmãos, agora nós vamos proceder uma oração que ela é muito simples e ela diz: Pai, em nome de Jesus, eu rogo-vos para que sejais revelado a cada dia a tua palavra, Senhor, segundo está escrito em Efésios, capítulo 1, versículo 18, rogo-vos a Deus, para que sejam abertos os olhos do vosso entendimento, para que entendais e compreendais a altura, o comprimento e a profundidade e a largura daquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.